Oi, a nossa conversa hoje é sobre o sistema urinário, um dos vários sistemas do nosso corpo. Então, antes da gente iniciar sobre o sistema urinário, vamos relembrar um pouquinho como é a constituição corporal nossa. Então, nosso corpo é formado por unidades básicas que são chamadas de células. Um conjunto de células organizadas forma um tecido. Um conjunto de tecidos organizados formam os órgãos e um conjunto de órgãos organizados para a mesma função formam os sistemas. No nosso corpo nós temos vários sistemas: sistema digestório, respiratório, circulatório, endócrino, reprodutor, nervoso e entre outros. E hoje nós vamos aqui falar sobre o sistema urinário. O sistema urinário, o que acontece? Ele é o sistema responsável por o que nós chamamos de excreção, certo? Então, o produto do metabolismo celular a gente chama de excreta e a eliminação desses produtos de metabolismo celular eu chamo de excreção. Portanto, o sistema urinário ele é o sistema responsável pela excreção. Quando a gente fala de metabolismo celular, a gente está falando do quê? Dos resíduos celulares, certo? Não confundir com resíduos alimentares. Então, as fezes lá do sistema digestório, elas são resíduos alimentares. Por esse motivo, elas não podem ser classificadas como excretas. Porque para ser excreta tem que ser resíduo do metabolismo das células. O nosso sistema urinário, ele é basicamente constituído assim, como coloca aqui essa imagem do livro Projeto Araribá. O que é que nós temos? Os rins, certo? Os ureteres, que vão aí sair dos rins, a bexiga e a uretra. Então, nós temos 4 partes básicas aí do sistema urinário. Aqui nessa imagem a gente vê, lógico, que outras partes, porque são partes interrelacionadas, como por exemplo, a veia renal e a artéria renal, que estão relacionadas aí a trazer e levar o sangue para o coração, certo? Nós temos também aí o esfíncter, que controla a eliminação da urina, que está ali, ó, pertinho da uretra, tá bom? Então, por isso que temos aí essas outras coisas, esses outros termozinhos. Mas a gente vai falar agora detalhadamente de um por um. Então, o rim. O rim, a gente tem aqui ele em corte, tá? Ele é formado por partes. A parte mais externa dele é chamada de córtex renal. E é onde estão os néfrons. Os néfrons são as chamadas unidades funcionais dos rins. Por quê? O que é que isso significa? Então, os néfrons são quem fazem, de fato, a filtração do sangue, retirando o que não serve para ser eliminado como excretas e o que serve ficando lá no sangue, participando da nossa constituição orgânica. Então, primeira parte, a parte externa, a gente tem aí que é o córtex renal. Outra parte do rim, medula renal. É a parte central do rim, onde estão os ductos coletores de urina. Então, o que não serviu, que ficou aí coletado, ele vai ficar nesses coletores e os coletores estão aí na medula renal, que é a parte central do rim. A outra parte do rim é a pelve renal, que é uma cavidade em forma de funil, que coleta a urina formada e leva até os ureteres. Que os ureteres participam do que a gente chama de vias urinárias. Por que vias? Porque é por onde a urina vai passar até ser eliminada, tá? Então, quem são as vias urinárias? Aqui numa imagem mais limpa, certo? Um esquema bem básico, só para a gente enxergar. Então, os rins estão aqui, que vão fazer a filtração, tá? São conectados à bexiga pelo uréter. São 2, né? Do mesmo jeito que eu tenho rim direito e esquerdo, eu também tenho uréter direito e esquerdo. Depois a bexiga, que é o órgão que vai armazenar a urina. E depois a uretra, que é a estrutura que vai fazer a eliminação da urina. E como é que essa urina se forma? Então, aqui a gente tem um esquema bem simples. A urina ela vai se formar basicamente em 2 partes, tá?
filtração glomerular e reabsorção renal. Então, como é que isso vai acontecer? Olha só, o sangue entra no néfron, que é essa partezinha vermelha, acontece a filtração do sangue e aí o filtrado vai se transformar em urina. O que ainda serve para o organismo vai acontecer o quê? Uma reabsorção. Por isso que se diz que são duas etapas, tá? Filtração glomerular, que é quando o sangue é filtrado e as excretas vão para a formação da urina, e a reabsorção renal, que é quando os nutrientes que ainda são úteis retornam para o sangue, fazendo parte do nosso organismo. E a saúde do nosso sistema urinário? Nós temos vários problemas relacionados a ele. Aqui nós destacamos alguns que são os mais conhecidos. Então, o primeiro que a gente vai comentar é a nefrite. Essa terminaçãozinha it significa inflamação. Nefre vem de néfron. Então, a nefrite é uma inflamação que atinge parte do néfron, dificultando a filtração do sangue. Outro problema bastante conhecido são os cálculos renais, que são sais de cálcio que se solidificam, por isso que são chamados de cálculos, então ficam semelhantes a um cálculo, a uma pedra, dificultando também a formação da urina. Um outro problema bastante conhecido é a cistite. Mais uma vez aí, it. Então, it é inflamação, cistite. Ciste vem de bexiga. Então, a cistite é uma inflamação na bexiga urinária, geralmente causada por micro-organismos, tá? Pode ser por causa de uma higienização incorreta, entre outras causas. E um dos sintomas é a necessidade constante de eliminar a urina. Só que quando você vai para fazer a eliminação, você não consegue eliminar a quantidade que você acreditava que seria a desejada. E o que é que eu posso fazer para melhorar a saúde do meu sistema urinário? Basicamente, assim, uma coisa bem simples, fazer ingestão de água. São líquidos? São, mas em especial a água. Por quê? Porque ela vai auxiliar, certo? Nesse processo de filtração glomerular e reabsorção renal. E a gente pode perceber isso através da observação da nossa urina. Então, quanto mais limpa, quanto mais transparente for a nossa urina, melhor, tá? Então, se eu observo que minha urina ela está concentrada, ou seja, está com uma cor mais forte, significa dizer o quê? Que eu posso estar com algum problema ou que eu posso estar fazendo pouca ingestão de água. Então, fica aí o conselho, fica aí a dica, beber muita água. E atenção, não beber apenas quando se está com sede, porque a sede já é um aviso, já é uma luzinha vermelha piscando que não tá legal. Então, eu tenho que beber constantemente, não quando eu tô com sede e também não em grandes quantidades. Eu bebo pequenas quantidades em intervalos de tempo pequeno e assim eu consigo hidratar melhor o meu corpo e fazer com que o meu sistema urinário funcione melhor. E aqui a gente vai encerrando a nossa conversa de hoje sobre o sistema urinário. Vamos lá, todo mundo estudando para fazer dar certo.